Oi, School Friends! Está começando agora mais um episódio do nosso podcast Nota 1000. E olha, depois de meses de preparação, depois de rotinas puxadas, nós estamos chegando àquele temido dia, o segundo dia de prova do Enem. Mas olha, que temido ele não vai ser, porque nós vamos debater e deixar vocês relaxados e calmos para ter o melhor desempenho no segundo dia de Enem. E olha só, hoje nós vamos debater sobre estratégias físicas e mentais para esse segundo dia que vocês vão enfrentar aí já domingo. E olha só, para debater e entender um pouquinho mais como vocês podem se sair e atuar nesse segundo dia, nós recebemos hoje Rosicléia Emanuele, Rose para os mais íntimos, para debater um pouquinho e entender sobre o assunto. Rose, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer recebê-la. Muito obrigada pelo convite, Mona Lisa, Como você falou, hoje a gente vai debater um pouquinho sobre essa temática para tranquilizá-los, Para que de alguma forma a gente possa ir cada vez mais preparado para esse momento, como você trouxe, Sou psicóloga, atuo pela abordagem terapia cognitivo-comportamental e aí hoje teremos aí algumas dicas, algumas estratégias para que os estudantes possam lidar melhor com esse momento. E olha só, aí no segundo dia de Enem, os alunos eles vão fazer provas mais voltadas à ciência da natureza e também à matemática. E aí o que muda na mentalidade desse aluno que já fez a prova, já passou aí pela redação, pelas ciências da linguagem, também literatura, português. O que é que muda no pensamento, no corpo também, na mente desse aluno que já enfrentou o primeiro dia? Pronto, perfeito. Acredito que uma das maiores diferenças que a gente tem do primeiro para o segundo dia, com relação ao físico, inicialmente, seria muito do cansaço, Então, o aluno já vem aí desse primeiro dia, com outras disciplinas, e aí, dentro desse tempo, a gente vai ter um cansaço físico associado também, a um cansaço mental, talvez ali uma certa comparação com outras pessoas, com outros estudantes, a questão das mudanças de humor que podem acontecer também, E aí, ao longo da nossa conversa, a gente vai conversar um pouquinho sobre como, de alguma forma, tentar minimizar os impactos desses fatores para que no segundo dia ele consiga, digamos, se recarregar novamente. Tentar aí amenizar um pouquinho o estresse, a ansiedade, porque a gente sabe que são emoções que, querendo ou não, surgem ao longo tanto dessa preparação quanto nos dias, porque é inevitável, Escolher aí o que a gente vai fazer no nosso futuro e lembrando sempre que a gente não tem só uma chance, a gente tem muitas chances e também não é o Enem que vai definir quem nós somos e o que nós vamos fazer, porque a gente tem muitas possibilidades e a gente pode mudar aí com o passar dos anos o que a gente pode fazer, porque tem muito ano aí pra gente viver, então a gente não pode e também nem deve se prender a algo específico, porque aí a gente cai nessa questão de se comparar com as outras pessoas, de ter medo do nosso futuro. Então, o que essas pessoas que estão passando por esse processo, elas cometem, assim, de erros, digamos, do primeiro dia, o primeiro dia já passou. Então, o que esses alunos eles podem estar fazendo de errado, que está contribuindo para um desempenho ruim, digamos assim, nesse segundo dia. Perfeito. A gente entende que o Enem é uma prova com uma carga emocional muito grande, Então, ao longo de toda a preparação, não somente nas semanas mais próximas, mas ao longo de toda essa preparação, os alunos lidam muito, com essa pressão, com essa cobrança. E aí, pegando, esse comparativo do primeiro para o segundo dia, acho que um dos principais erros seria comprometer o descanso. Porque nessa reta final, acho que entender o descanso também como uma estratégia é muito importante, Para além dos conteúdos ali que eles precisam estudar, mas entender muito quais são essas alternativas que a gente precisa buscar para estar possibilitando um descanso físico, para diminuir um pouco dessa sobrecarga, mas também para as questões emocionais, para ter um cuidado para manejar um pouco dessa ansiedade que é natural que ela apareça, dentro desse período, mas utilizar, de alguma forma essa ansiedade de uma maneira em que a gente consiga lidar melhor com ela, Então, acredito que comprometer esse descanso, querer estudar muito ali, de querer correr contra o tempo, de não conseguir estudar tudo e aí quero meio que, talvez esse não seja o melhor caminho, Acho que muito mais entender todo o processo que foi construído até então, Assim, que já vem de muito tempo, Não somente de agora, Então, acredito que esse seja um dos principais erros que eles acabam cometendo. A gente percebe durante os nossos diálogos aqui no podcast que realmente esse descanso, muitos estudantes, eles não
percebem que é necessário fazer. Que muitas vezes eles se pegam nessa rotina puxada do Enem e só querem estar nesses conteúdos, focando, passando, estudando 8 horas, 9 horas e esquecendo realmente que não, é necessário dar essa pausa, é necessário pensar em si, porque a gente está aqui no podcast Natamil justamente falando sobre isso porque a gente percebeu essa necessidade de se debater. E aí esse estudante, ele está nessa rotina muito puxada de estudar, de trabalhar, de estar ali tendo também convívios sociais. E como esse estudante, ele se pega e nessa comparação, o que pode acontecer com esse estudante em relação tanto ao corpo, o físico, quanto à mente, quando ele percebe que não se saiu bem, e aí ele entra nesse ciclo de se comparar com as outras pessoas, e tá chegando o segundo dia, tá aí, já é domingo, o que pode acarretar quando ele estiver fazendo a prova. Sim, sim. Isso pode, querendo ou não, comprometer o desempenho dele, né? Então, por exemplo, no primeiro dia ele percebe que tinham questões que eram um pouco mais difíceis, né? Sim. Sente que não se saiu ali tão bem, por mais que, né, não tenha saído nenhum resultado oficial até então, mas ter essa percepção pode fazer com que ele comprometa um pouco do seu desempenho e atrapalhe ali a segunda prova, que também é muito importante, né? Então, acho que é fazer uma tentativa de meio que zerar o que aconteceu no primeiro dia para reiniciar novamente, né? Entendendo muito que, como eu falei, é um processo de preparação, né? E aí entender esse processo como algo que já vem de um tempo, né, que de alguma forma já vem sendo trabalhado tanto com relação aos conteúdos, ao que foi estudado, mas também a essa preparação psicológica, que também é muito importante. Tem alguma estratégia que esse aluno ele possa fazer justamente em relação a isso, de zerar o game, digamos assim, de zerar o primeiro dia e realmente só focar nesse segundo dia, porque a gente sabe que bate a ansiedade, bate o medo, o estresse tá ali, são muitas emoções que ele tem que lidar. Então, tem alguma estratégia mental ou de preparação que ele possa fazer para zerar o game? Pronto, uma das que a gente pode estar, né, trazendo aqui para eles enquanto dica mesmo, como eu falei, eu atuo pela abordagem terapia cognitivo-comportamental, né, e aí dentro dessa abordagem a gente entende muito o impacto que existe entre pensamento, emoção e comportamento, né, e aí nessa fase é natural, como você falou, com essa ansiedade um pouco mais forte, que venham alguns pensamentos que a gente chama de pensamentos disfuncionais, né, de, por exemplo, num primeiro dia, não consegui fazer, então significa que eu já não vou ter um bom rendimento, né? Que essa ansiedade vai me atrapalhar, que eu não vou conseguir, que eu não vou dar conta. E esses pensamentos acabam gerando emoções, como a ansiedade, né? Esse medo, essa preocupação, enfim. Então, fazer um trabalho do que a gente chama de reestruturação cognitiva, que é o quê? Reestruturar esse pensamento. Tentar mudar um pouco desse pensamento, num sentido de que esse pensamento possa ajudar e não atrapalhar, porque muitas vezes é o que acaba acontecendo, né, de se apegar muito àquela ideia de que, não fui bem, então significa que no segundo dia também não vou bem, e não, né, não tem como a gente meio que ter essa confirmação, e isso pode atrapalhar no final das contas, né, então tentar, acho que fazer esse trabalho também relacionado a essa reestruturação cognitiva, de mudar um pouquinho desses pensamentos e as estratégias de regulação emocional, que a gente utiliza muito, né, de manejar a ansiedade, de tentar diminuir esse estresse, os fatores estressores, né? Então, para além de a gente tentar diminuir um pouco da incidência desse estresse, mas também de entender quais são as coisas que contribuem, né? Então, tenham cuidado com a rotina, né? Principalmente nessa reta final, de fazer coisas que vão possibilitar o alívio, né? Ou a diminuição desses fatores. E aí uma saída, porque a gente sabe que saem os gabaritos extraoficiais durante a semana, que os alunos ficam muito tensos querendo corrigir a prova. E esse aluno que está realmente tensionado, ansioso para fazer o segundo dia, uma saída seria não verificar o gabarito? Então, né, assim, a orientação, eu acredito que mais viável, correta, né, mais viável, seria esperar pelos gabaritos oficiais, né? Tem os gabaritos extras oficiais que a gente sabe que saem, mas aí de alguma forma não é o oficial. E isso pode de alguma forma desestabilizar o aluno ali, né? De conferir o primeiro dia, não me saí tão bem, né? E aí isso pode atrapalhar de fato, como eu disse, no desempenho, né? Porque ele já vem com essa carga de não fui tão bem no primeiro, então naturalmente eu já não vou ser tão bom no segundo. Só que não, né? A gente, como eu disse, a gente não tem como ter essa garantia, digamos assim.
E aí entra aquele ciclozinho que a mente da gente vai pregando peças e Sim. a gente vai realmente acreditando, Sim. porque cai muito naquela, se a gente fala algo, internaliza algo, não vou conseguir, realmente Sim. a gente vai acreditando naquilo. Então, uma forma, como você falou, é justamente essa, de trabalhar o nosso psicológico Sim. e tentar pensar, querendo ou não, se a gente é uma pessoa pessimista, seria uma saída tentar internalizar que não, que pode dar certo, que vai dar certo, isso não seria algo ruim, seria algo positivo. A gente fala muito que em alguns momentos existem alguns pensamentos sabotadores, Sim. digamos assim, né? Então, como eu falei, os pensamentos disfuncionais que muitas vezes não são condizentes com a realidade, né? Então, existem erros nos nossos pensamentos, Sim. né? E aí eu sempre falo, né, para os pacientes que não significa que agora a gente vai pensar sempre de maneira muito positiva, mas certo. Tentar olhar muito de maneira realista, né? Então, por exemplo, ver como é que foi esse processo de estudo até então, né? De entender o que é que eu fiz, o meu esforço, o que é que eu estudei, para que eu trabalhe com fatos, né? Então, eu reconheço que eu me esforcei, que eu dei o meu melhor, que eu fiz o que eu pude, eu fiz o que estava no meu alcance. E aí, de alguma forma, isso quebra um pouco desse pensamento de, eu não fiz o suficiente, né? Eu não vou conseguir dar conta, né? Porque a gente meio que contradiz esse pensamento que está distorcido, digamos assim, né? Então, é tentar encontrar um equilíbrio. E aí, muitas vezes, esses pensamentos, eles se acumulam e ficam ali, né? Trazendo essa sobrecarga emocional. E como eu disse, há uma relação direta desses pensamentos com as nossas emoções. Então, se eu, digamos que entro, né, nesses pensamentos que me geram mais ansiedade, é natural que eu vá sentindo cada vez mais essa ansiedade. E não é o que a gente quer, né? A gente quer ir pelo outro lado. Porque a gente sabe que ansiedade até certo ponto Sim. é uma boa saída, a gente tem que sentir que a gente já entendeu aqui justo, é natural. A gente entendeu debatendo sobre ansiedade que é natural e a gente deve sentir, mas até certo ponto, quando não, trava a gente. Exato. E aí, justamente nesse ciclo do aluno tentar estudar ao máximo, tentar, querendo ou não, dar essa justificativa social, porque são muitas pressões, ele pode cair nesse ciclo vicioso de se cobrar demais, ter essa autocobrança. Então, a saída seria justamente ter esse olhar mais realista. Exato. Porque tem muitas pessoas que são muito pessimistas e outras que são muito positivas. Então, realmente, seria essa saída ser uma pessoa mais realista, né? Focar em fatos, estudei, fiz o meu cronograma, me preparei, estou bem, então... E assim, como eu falei, né, ter um cuidado com os pensamentos, porque é uma outra premissa da TCC, né, de que a gente precisa entender de que nem tudo que a gente pensa é uma verdade absoluta, né? Então, às vezes vem um pensamento, mas como eu falei, esse pensamento pode estar distorcido, pode não ser condizente com a realidade, né? Então, eu tô pensando que eu vou me sair mal na prova, né? Mas por que esse pensamento está vindo? Será que esse pensamento está sendo influenciado por essa ansiedade que eu estou vivenciando dentro desse processo, né? Existem fatos que me mostram que não, eu de fato consegui me preparar, de fato consegui, né, ali estudar, né, durante esse tempo. Então a gente vai tentando encontrar essas saídas mais cognitivas, né, relacionadas aos pensamentos, mas não somente elas. Como eu falei, a gente precisa, para além, né, dessas questões relacionadas ao cognitivo, trazer essa perspectiva do relaxamento, digamos assim, para o nosso corpo também, com as estratégias de regulação emocional. Então tem várias, né? A gente fala muito sobre as práticas de atenção plena para trazer consciência para o presente, para o aqui e para o agora, né? Porque a ansiedade acaba levando muita gente lá para frente, né? Para o futuro. É um excesso de futuro no presente. Sim. E aí, o exercício de atenção plena é voltar a minha atenção para o que eu tenho aqui e agora, né? E aí eu entendo que eu tenho algumas coisas que eu vou viver lá na frente, mas eu preciso entender o que é que está ao meu alcance agora e que eu vou conseguir de alguma forma melhorar. Porque se eu fico presa aqui, eu deixo de viver o que eu tenho aqui, né? Interessante falar sobre isso, porque realmente nem é muito disso, muito de futuro, muito de escolher o que eu vou fazer pelo resto da minha vida, a minha profissão, que é o meu sonho. Então, realmente, ter esse pensamento do presente é algo que a gente... É essencial. É essencial e muitas vezes a gente não consegue nem fazer, porque eu acredito que muita gente também não é ensinado a pensar no presente. Exato. Que o nosso foco é realmente no futuro. Eu estou estudando agora, mas só pensando no que vai acontecer. E aí, o que seria uma preparação inteligente
justamente nessa uma semana que falta para o segundo dia de provas. Como esse aluno pode conduzir a rotina dele 48 horas antes da prova, uma semana antes da segunda prova? Perfeito, né? Como eu falei, acho que primeiro entender que o descanso também é uma estratégia que vai de alguma forma possibilitar um melhor desempenho para um aluno, né? Então, tentar organizar horário de sono, né, para ter uma rotina de sono ali minimamente regulada, porque o sono tem uma função reparadora, tanto para o nosso corpo, tanto também para a nossa mente, né? Sim. Então, tenham cuidado para priorizar esse sono, alimentação, né, porque tem muitos que acabam também negligenciando um pouquinho disso, né? Sim. Tanto, acho que antes, né, durante e na hora da prova, né? Tem muitos que têm aquela ideia de, não vou levar nada para não perder tempo, só que como é uma prova que dura muito tempo, que exige muito ali do aluno, a gente tem que também ter esse cuidado com essa alimentação. A hidratação, né? Então, como eu disse, acho que nessa reta final, tentar realizar mais exercícios de relaxamento, né? Inclusive, hoje a gente tem um acesso muito maior, né? A, por exemplo, exercícios de meditação guiada, de atenção plena, de mindfulness. Hoje é muito mais difundido nas redes sociais, né? A gente vê muito no YouTube, né? E nesses outros canais, digamos assim, que possibilitam isso, né, para todo mundo, na verdade, não somente para quem está nessa preparação. E aí a gente pode estar utilizando dessas estratégias para, de alguma forma, auxiliar também esses estudantes, né? Então, acho que tentar organizar minimamente essa rotina para que a gente possa possibilitar, né, esse descanso de uma maneira que vá ajudá-lo. Que muitas vezes o estudante se pega nesse ciclo de posso ter ido mal no primeiro dia e ele não consegue lidar com essas emoções. E muitas vezes as pessoas elas têm medo de pedir ajuda, entram nesse ciclo e não conseguem sair, aí fica com medo, receio de realmente assumir que estou precisando de ajuda. Sim. Então, como esse aluno ele pode lidar com esse medo de ter ido mal no primeiro dia? Perfeito. O medo, né, se a gente for entender o medo enquanto uma emoção, em muitos momentos, esse medo ele pode ser paralisante, né? No sentido de fato, parar ali o estudante, por exemplo, diante desse contexto de segundo dia. E por isso que a gente precisa ter muito cuidado, porque esse medo ele pode vir, né? Como você falou, o Enem ele vem carregado, né, dessa perspectiva de futuro, né, do que o estudante está construindo até então. Porém, a gente tem que tentar, né, assim, voltar o nosso olhar para o que vai ser mais importante agora. Então, fiz uma primeira prova que eu senti que eu não me saí muito bem, que o meu rendimento não foi como eu esperava. Tá, mas ainda existe uma outra fase, né, uma outra, né, digamos, chance que esse aluno vai poder ter, né? E aí, entender esse medo, entender o porquê que esse medo está vindo. Você falou que muitas vezes a gente não é ensinado com relação a algumas coisas, né? A gente, hoje, já melhorou um pouquinho disso, né? Mas a gente não é ensinado muitas vezes a entender as nossas emoções, a acolhê-las, né? Às vezes a gente vai muito num caminho de reprimir, né? Então, não quero sentir, não posso estar sentindo medo, não posso estar sentindo ansiedade. Só que quando eu reprimo demais, isso também pode trazer consequências negativas, né, para a pessoa. Então, entender esse medo, entender que ele pode vir, mas tenham cuidado para que ele não paralise, né? E mais uma vez voltar esse olhar para os pensamentos, né? De e será, né, que eu não vou me sair bem nessa outra prova, né? Entender que um pensamento não é uma verdade. Não é porque esse pensamento está vindo que aquilo de fato vai acontecer na prática. Como você mencionou, a gente muitas vezes não é ensinado, né, a lidar com as nossas emoções. A gente não entendeu ainda sobre a questão da inteligência emocional, que a gente já debateu um pouquinho aqui no nosso podcast. Essa importância da resiliência, da inteligência emocional, para a gente conseguir lidar com as adversidades, que são muitas que surgem. E a geração da minha mãe, eu posso dizer assim por experiência que realmente elas não aprenderam a lidar com as emoções e muitas vezes lidar com as emoções causa medo e muitas vezes assumir vai gerar um julgamento. E aí essa questão de ser julgado e de ter esse medo é parte de uma questão de autoconhecimento. E aí pensar que você pode se sair bem no segundo dia e ter essa questão da autoconfiança. Porque muitas vezes cai nessa questão de ensinar também, nesse convívio familiar ou na escola, a gente não aprende a ter confiança em si mesmo.
a gente cai muito nessa questão de estou estudando, mas a gente não acredita muitas vezes naquilo que a gente está fazendo. Então, essa questão de ter autoconfiança num período como esse do Enem é relevante para esse estudante e como ele pode atuar em relação a essa autoconfiança? Perfeito. Acho que é extremamente importante, na verdade, né? Porque quando essa autoconfiança está bem estabelecida, né, digamos assim, o estudante ele consegue encarar a prova de uma outra forma, né? Então, reconhecendo o que foi feito, reconhecendo todo o processo de estudo até então e, de fato, de entender que, não, por mais que a gente sempre tem muito a ideia de que poderia ter feito mais, né? De que não é suficiente, de que tinha que ter feito mais, mas a gente, com essa autoconfiança bem estabelecida, consegue, de alguma forma, encarar essa prova com um pouco mais de coragem, eu diria, né? E aí, essa autoconfiança, ela pode ser fortalecida também, né? Acho que o processo terapêutico ajuda muito, né? Os pacientes, enfim, as pessoas, no geral, a ir desenvolvendo isso. E seria muito importante que a gente começasse a desenvolver isso desde a infância. Sim, muito importante. Né? Como você falou, de ensinar, de fato ensinar sobre, né? Para que a criança, o adolescente, enfim, o adulto vá, de fato, fortalecendo essas crenças que ele tem sobre ele mesmo. Sim. Porque essas crenças, né, essas ideias que nós temos sobre nós, são construídas desde muito pequenininho, né? E se essas crenças, elas são construídas de uma maneira, né, disfuncional, né, assim, com essa autoconfiança menos fortalecida, isso vai impactar tanto, por exemplo, na hora de fazer uma prova, mas em outros aspectos da vida da pessoa, né? Então, convívios sociais também são afetados. Com certeza. Então, ter essa autoconfiança bem desenvolvida eu diria que um diferencial, né? Eu sempre falo, né, acompanho alguns pacientes que estão nesse processo da reta final para o Enem, que para além, né, do estudo em si, dos conteúdos, de tudo que precisa ser aprendido ao longo desse tempo, a gente precisa aprender muitas estratégias socioemocionais, digamos assim, sabe, de manejo, porque o Enem, ele tem muito dessa carga, dessa pressão, e aí se a gente não consegue lidar bem com isso, isso pode ser determinante. Sim. E aí, falando sobre isso, quais seriam essas estratégias? A gente pode chamar de estratégias para bloquear essas emoções, em relação justamente, já passou o primeiro dia, e aí, quais seriam essas estratégias que esses estudantes podem fazer para bloquear esse desânimo que pode surgir, esse medo, essa frustração que pode vir a acarretar esse estudante nesse segundo dia? Qual seria uma estratégia? Perfeito, né? Como você me perguntou no início, do primeiro para o segundo dia a gente sabe que há uma diferença, né? Porque o estudante já vem com uma carga. Uma carga emocional já mais afetada. Exatamente. Então vem um pouco dessa irritabilidade, desse cansaço, né? Das mudanças de humor. E aí, como eu falei, acho que um dos caminhos que a gente pode estar tentando seguir nesse sentido é focar nessa atenção plena, né? Certo. Assim, de voltar esse olhar para o aqui e para o agora, para o que eu tenho que fazer, sem se apegar muito ao que passou e sem se apegar muito também ao que ainda vai vir, né? Então, eu sei que não é fácil, mas é algo que pode ser aprendido, né? Pode ser treinado, inclusive, né? E aí, como eu falei, buscar essas estratégias de as técnicas de respiração, né, de meditação guiada, de alguma forma trazem um pouco mais desse relaxamento, dessa consciência, para que o estudante consiga administrar esse tempo, né? Então, gerenciar esse tempo nessa reta final vai ser muito importante, né? Então, de uma semana para outra, né, de um dia de prova para outro, o que é que eu vou fazer nesse meu tempo? Como que eu vou otimizar esse meu tempo para tentar revisar algo, né, para conseguir de alguma forma ter esses meus tempos de descanso, né, inclusive tempos de descontração também, sabe? Como eu disse, muitos têm essa ideia de que não, eu tenho que ficar só com a cabeça enfiada nos livros, né, estudando até o último minuto, e isso não é saudável. Né? Então, tentar meio que equilibrar esse tempo de uma forma que possa ser feito nessas estratégias para que ele consiga minimamente ir mais tranquilo. E aí, nessa questão de ir mais tranquilo para o segundo dia, como esse estudante pode manter o foco nessa reta final, tá? Chegando o segundo dia e muitas vezes, como já passou o primeiro, ele pode desanimar, ter esse cansaço. Como esse estudante pode manter o foco em vou conseguir passar no segundo dia com êxito, vou ali, estou mais relaxado, como ele pode lidar com essas emoções?
Como eu falei, né, as estratégias de regulação emocional, elas vão ser muito importantes nessa reta final, né? Então, tenham cuidado com essa ansiedade, né, que pode vir, que vai vir, que vai vir nesses momentos, mas como eu falei com relação ao medo, né, geralmente ansiedade e medo estão muito caminhando lado a lado em algumas situações, né? Porque é um medo de, sei lá, como é que vai ser o meu desempenho, como é que vai ser com relação a como eu estou me saindo aqui nessa prova, e essa ansiedade da preocupação, de fato, de como que será no futuro, né? Então, ter um cuidado com essas emoções para não deixar com que elas nos paralisem, né? E aí, focar durante essa última semana, principalmente, em diminuir, né, a intensidade dessas emoções para que a gente consiga possibilitar um melhor desempenho, né, no final das contas. E aí, essa ansiedade está batendo forte agora, nessa reta final. E o que o estudante ele pode mentalizar ou fazer para tentar controlar essa emoção que não está paralisando? Lembrando que a gente sempre debate nessa tecla, né? Que tem a ansiedade, como a gente já falou, que é boa, mas como ele pode tentar controlar realmente essa ansiedade? Porque a gente sabe que, querendo ou não, esse sentimento vai chegar uma hora ou outra, que a gente fica muito nervoso. E como ele pode realmente tentar? Perfeito. Uma das primeiras estratégias que a gente poderia utilizar é o de entender essas emoções, sabe? De acolher. Existem algumas técnicas, né, de manejo de ansiedade que a gente utiliza. Uma delas é o acalme-se, né, que é uma técnica específica relacionada a tentar diminuir a intensidade dessa emoção no nosso corpo. Um dos primeiros pontos, né, que o acalme-se traz é o aceitar essa emoção. Como eu trouxe, né? Às vezes a gente tem muito essa ideia de reprimir. Não quero sentir, né? Eu vou meio que jogando a poeira para debaixo do tapete, né? E aí eu vou fingindo que não está acontecendo, só que está aqui, né? E o estudante costuma muito fazer isso, principalmente porque, como a gente falou, está focado. Quer focar em outras coisas. Só o que importa é o estudo, então. Exatamente. E aí esse aceitar é muito de, eu estou ansioso porque eu estou diante de uma prova que é importante, né? Que não é, né, determinante, pode ser, mas que não vai me definir enquanto pessoa. Mas entender e acolher essa ansiedade de, eu estou ansioso porque eu vou fazer o Enem, né? Estou fazendo, já fiz o primeiro dia, vou fazer o segundo dia. Mas o que é que eu vou fazer com isso para conseguir me concentrar melhor, para conseguir fazer o que precisa ser feito? Como eu falei com relação à organização desse tempo, isso também é muito importante, né? Porque às vezes a gente se vê diante de, sei lá, uma semana em que eu tenho tempo ainda para fazer algumas coisas, só que se essa ansiedade estiver muito intensa, pode vir aquele desespero de, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Né? Então, a rotina, ela tem um papel muito importante nesse manejo de ansiedade também, né? De organizar, de saber direitinho o que é que eu vou fazer, de organizar esse tempo, principalmente ali, sei lá, um dia antes, né? Para conseguir dormir bem, né? Para conseguir ter uma boa noite de sono, para organizar esse tempo no dia da prova, para não ocorrer atrasos, né? Então, tudo isso, de alguma forma, é importante para que o aluno ele vá se regulando, né? Se estabilizando e conseguindo focar no que é importante, né? Esse exercício, ele pode ser difícil no início para quem não é habituado, mas quanto mais a gente vai praticando e exercitando, né, vai ficando um pouco mais fácil. Inclusive, né, pessoas que já estão há um tempo nesse processo conseguem reconhecer cada vez mais disso, né, da importância de tentar ter um olhar para as questões emocionais, né, não somente para a parte de conteúdo, que é muito importante, mas de como que eu vou lidar minimamente com essas minhas emoções de uma forma que eu consiga me sair melhor. Você falou que tem contato com esses estudantes em consultório que estão passando por essa reta final agora do Enem, ou também que vão vir, né, se preparando para o próximo ano, porque a gente sempre lembra que tem muitas chances, tem anos para vocês conseguirem passar no Enem. E aí, como você percebe a mudança desse estudante que antes chegava no consultório muito ansioso e depois com essas técnicas mentais que você vem nos mostrando e nos ensinando, como você percebe essa mudança desse estudante? Ele consegue realmente entender que tem que manter essa calma, que essas estratégias mentais estão sendo passadas
para que ele possa agir ou ter um melhor desempenho durante essa prova? Sim, sim. Eu diria que, inclusive, isso aponta para um nível de amadurecimento cada vez mais, né? Que esse estudante vai passando, por exemplo, né, de alunos que já vêm aí de alguns anos, né? De tentativas e tudo mais. E quando eles percebem, né? Acho que é muito uma mudança de olhar e de perspectiva, sabe? De como eu encaro essa prova. Né, de como que eu vou me relacionar com essa prova de uma maneira, acima de tudo, em que eu consiga dar o meu melhor. Né? Então, com o passar do tempo, a gente vai, né, trazendo técnicas, estratégias, e acho que para além disso também entender muito como esse contexto de onde esse estudante está inserido também de alguma forma contribui, né? Porque a gente leva em consideração muitos fatores, né, dentro de um processo de quem está ali estudando para o Enem. Né? Mas eu diria que com o passar do tempo a gente vai fortalecendo esse amadurecimento, fortalecendo esse estudante e trazendo mais autoconfiança, né? De eu consigo encarar, por mais que seja algo que me desafie, né? Que vá de alguma forma exigir de mim, mas eu consigo enfrentar. E aí esse estudante muitas vezes ele fica, como a gente falou, preso nessa ansiedade negativa. Sim. E aí quando você introduz essas rotinas, essas técnicas, ele consegue analisar de uma melhor forma aqueles cenários. E como a gente debateu também, muitas vezes quando a gente não é ensinada, a gente não consegue educar também. Sim. E aí entra muito essa questão dos pais. Como esses pais, eles podem, não só os pais, mas um amigo, um irmão... A rede de apoio. Isso, a rede de apoio. Pode auxiliar, porque está chegando o segundo dia, está vendo que esse estudante, ele está ali ansioso, está com medo de como vai ser esse segundo dia. O que eles podem fazer para auxiliar e também o que eles não devem fazer durante essa aí uma semaninha que está separando o primeiro e o segundo dia. Sim. Ter essa rede de apoio bem fortalecida quando é possível é muito importante, né? Então, para além da família, né? Assim, acho que amigos, pessoas próximas, pessoas que dividem esse mesmo processo, né? Então, dividir isso com outros alunos, né? Com outros estudantes. De alguma forma, acho que uma das primeiras coisas que precisa ser feita e que pode ser feita a partir dessa rede de apoio é ofertar esse acolhimento. Né? Acho que um acolhimento sem julgamento, de alguma forma, é algo que possibilita muito mais o aluno de ficar minimamente mais tranquilo, sabe? De saber que ele tem ali com quem contar, que ele pode conversar em um momento de maior, né, assim, vulnerabilidade emocional, quando ele está ali um pouco mais para baixo, mais desanimado, né? Então, acho que estar junto, acolher, né, possibilitar esses momentos ali de troca, de diálogo, de conversa, como eu falei, evitar esse julgamento, né, evitar essa cobrança, porque já há uma cobrança natural, uma autocobrança, na verdade, né? E já existem também as cobranças externas, né? Essas pressões externas, elas já existem. E se a gente consegue minimizar um pouco disso com essas pessoas que estão ao redor para possibilitar esse ambiente mais acolhedor, né? Esse estudante, ele vai se sentir ali mais acolhido, mais à vontade, né? Vai conseguir, né, assim, porque como a gente conversou, né, diante desse processo ele vai entrar em contato com muitas emoções, né, então com uma ansiedade, com medo, com uma tristeza, e aí a gente precisa acolher, né, de que ele possa se permitir sentir aquilo com pessoas que tentem pelo menos entender o que é que ele está passando ali naquele momento. Como você disse, são muitas emoções, são muitos sentimentos que esse estudante, que esse aluno que está em preparação tem que passar. E aí eles estão nesse sentimento, mas também não conseguem lidar um pouco bem. Como essa rede de apoio, como você falou, ela tem que ter esse acolhimento, tentar da melhor forma possível, mas o que essa rede de apoio não deve falar ou não deve fazer nessa semana que antecede o segundo dia, para não prejudicar também o emocional desse aluno? Acho que uma das primeiras coisas para se tentar evitar são essas cobranças que eu te trouxe mesmo, sabe? Assim, evitar falas num tom de julgamento ou até mesmo de, você deveria estar estudando, né? Assim, acho que falas nesse sentido acabam vindo muito mais para atrapalhar do que para ajudar, né? Porque no final das contas, como eu falei, já há uma autocobrança do aluno e aí quando isso vem de fora, aquilo só toma uma proporção muito maior, né? Então, evitar de fato algumas dessas falas, evitar, sei lá, comparações com outras pessoas também, né? De, fulaninho conseguiu e você não consegue. Infelizmente, essas falas vêm em alguns momentos, né? Às vezes, não vem nem num tom
né, assim, ruim. A pessoa não está com essa intenção, mas no final das contas, acaba trazendo, né, essa carga, digamos assim, e atrapalha. Isso, não tem a intenção, mas muitas vezes, quando a pessoa já está naquele ciclo de negatividade, realmente pode bater diferente e realmente pode prejudicar justamente esse estudante. A gente, às vezes, tá querendo ajudar, mas acaba prejudicando justamente por também não saber conduzir. E aí a gente pode também associar justamente essa questão da gente não ter sido educados, né? Não entender dessa inteligência emocional, de como conduzir esse aluno da melhor maneira possível, porque eu acredito que essa base, essa rede, né, familiar, ela só está ali tentando da melhor forma possível, mas muitas vezes a gente não sabe como lidar. E assim, às vezes eu escuto um pouco, né, com relação a falas nesse sentido de, mas eu não sei o que falar, eu não sei o que trazer diante de algumas situações. E assim, eu acho que, acima de tudo, esse acolhimento, essa escuta, né, dentro da terapia a gente trabalha muito com a escuta qualificada, que é o quê? É o escutar. Hoje, acho que socialmente, a gente não tem tanto esse hábito de parar para escutar as pessoas, né? A gente vive numa rotina que é tão acelerada, que é estranho às vezes, né? Do tipo, vamos aqui conversar e escutar, de fato, né? É muito mais eu quero só falar, mas eu não paro para ouvir. E quando nessa rede de apoio se coloca nesse lugar de, não, né, a gente pode estar aqui conversando, escutando como é que você está se sentindo, sem um tom de julgamento, né, porque às vezes a gente escuta, mas aí já traz, né, muitos comentários, muitos julgamentos, muitas soluções rápidas, né, você não deveria estar se sentindo assim, mas eu estou me sentindo dessa forma, né, e aí, para que esse acolhimento ele venha de uma maneira saudável, né, que o paciente se sinta confortável ali de falar, de trazer essas dores, né, essa carga emocional que ele vem carregando. Tem até aquele meme, né? Tá triste, é só não ficar triste, sorria, olha pro espelho, tá tudo bem. E aí, justamente, eu acredito que é muito importante ter esse diálogo também. E muitas vezes, o estudante às vezes não dá tanta abertura para essa rede familiar. Então, quando a gente percebe que esse estudante, ele realmente está necessitando desse acolhimento, de ter essa escuta, mas a gente percebe um certo receio desse estudante. Como essa rede, ela poderia atuar, chegar, tipo, um exemplo seria não deixar muito claro que está tentando ajudar esse estudante? Como você falou no início, né, às vezes a gente tem muito essa dificuldade de pedir ajuda, né, acho que não somente os estudantes, mas no geral, né, nós temos uma certa dificuldade, acho que em pedir ajuda e em reconhecer as nossas vulnerabilidades, né, entrar em contato com pontos que eu sei que são mais frágeis, né, é difícil para mim e aí eu já não quero entrar em contato com isso, então falar sobre isso para outra pessoa já é muito mais difícil, né, então o que é que essa rede de apoio, né, essas pessoas que estão ali próximas podem fazer? Mais uma vez, né, acho que tentar conversar, escutar, se colocar à disposição, se colocar ali para ajudar e ofertar outros caminhos de ajuda, né? A terapia, inclusive, vem muito como esse suporte, assim, de se você não se sente confortável para falar comigo, a gente pode estar buscando algum profissional, né, que pode te auxiliar, que pode te ajudar. Acho que estar ali junto e ofertar essas possibilidades de ajuda para que ele não se sinta sozinho, né, para que ele não sinta que, eu preciso lidar com tudo sozinho. Porque quando a gente tem esse pensamento muito fortalecido, essa sobrecarga ela vai aumentar. Porque chega uma hora que de alguma forma a gente precisa. Seja dividir, seja desabafar, seja só chorar, mas a gente precisa de alguma forma estar expressando isso, né? E aí, quando eu guardo muita coisa, né, eu falo que se transforma numa bola de neve, né? E aí isso só acaba trazendo consequências para a pessoa que está ali lidando com isso. Muitas vezes só um abraço, né? Resolve ali temporariamente, mas a gente lembra sempre que debater, falar, realmente não ter medo de se expressar é a melhor saída, né? Por isso que a gente está debatendo sobre isso, está falando sobre as questões mentais, físicas, porque a gente entende que o Enem, ele é muito conteudista, ele é muito relacionado a essas questões de números, porque a gente percebe, como a gente já debateu em alguns podcasts, que muitos estudantes, eles focam, eu quero tirar o 1000, é o 1000 que importa, mas e a sua qualidade de vida, né? Como está o seu físico, sua saúde mental, como você vai conseguir tirar esse 1000 se você não está bem? A que preço, né? A que preço, isso, a que preço. E aí tá chegando o segundo dia, como esse estudante, ele pode
na hora da prova, bateu aquela ansiedade, tá fazendo a prova, já tá lá sentado na cadeirinha com a caneta preta, né? Sim. A amiga dele, a caneta preta, ele aprova. E aí, como esse estudante que chegou lá na hora da prova, mas ele se sentiu travado. Ele, logo na primeira questão que ele tá lendo, ele travou. Tem algum mecanismo, você falou das técnicas, Sim. mas algum mecanismo rápido que ali na hora ele possa internalizar para tentar ser, digamos, uma fuga, né? Uma fuga de pensamento para ele. Sim. Existem algumas estratégias de respiração que podem ser utilizadas nesses momentos, né? Inclusive, já deixo aqui como dica, eu falei sobre alguns caminhos, né? Nesse sentido que eles podem já ir treinando antes desse segundo dia, sabe? Tipo, coloca lá meditação guiada, alguma prática de atenção plena. É muito simples. Qual é o objetivo de todas essas práticas? É trazer consciência para o presente, né? Então, trazer uma sensação de relaxamento para o corpo e para a mente. E aí, no dia da prova, né? Como que pode ser feito isso? Estou ali diante, primeira, segunda questão, fiquei nervoso. Tenta parar um pouquinho, né? Respirar algumas vezes, né? Então, fazer aquela respiração de inspirar, expirar, fazer isso algumas vezes, né? Tentar voltar essa atenção pro agora, né? Porque às vezes o que pode acontecer eu comecei a fazer e, ai meu Deus, bate aquele desespero, já pensa como é que vai ser o resultado e aí isso compromete, né? Assim, esse desempenho na hora. Então, tentar utilizar dessas técnicas, se for necessário, se for algo, né? Ali já mais pro meio da prova. Tem as possibilidades de sai um pouquinho, toma uma água, né, dá uma caminhada e volta para tentar meio que se regular novamente. E essas micropausas, digamos assim, no meio da prova também são importantes, sabe? Fez algumas questões, para um pouco, dá uma respirada, deixa a caneta de lado, né, para que vá realmente até oxigenando um pouco do cérebro, né, trazendo um pouco mais dessa sensação de tranquilidade dentro do que é possível ali no momento, para que ele consiga focar ao máximo no que precisa ser feito. Porque muitas vezes o estudante, como a gente falou, ele foca muito nessa questão do conteúdo e quando chega na hora da prova também esquece que você falou, tem que hidratar, alimentar na hora da prova, porque são muitas horas que ele passa sentado, lendo muitas questões, porque são questões extensas, e nesse segundo dia tem questões de cálculo, que pode dar esse medo a mais aí nos estudantes, que já tem ali aquele tabu com a matemática, que tem aquele medo que a gente realmente tem que quebrar, porque o estudante não tem que ter esse medo, porque aquela prova não vai definir quem ele é, não vai definir o esforço que ele teve durante todo esse ano. Então, realmente, esse estudante internalizar esses sentimentos é a saída. E assim, com relação a isso que você traz, né, eu pontuei um pouco sobre essa questão das emoções, mas essa preparação física, ela também é muito importante, né, porque, por exemplo, em muitos momentos a ansiedade traz sintomas físicos, né, então a falta de ar, ataque cardíaco que aparece muito, né, então aquele coração mais acelerado, a tensão muscular, né, então, fica com o pescoço mais tenso, né, e aí, por isso que é tão importante explorar cada vez mais dessas tentativas de relaxamento, sabe? Tanto para o nosso corpo, mas também para a nossa mente. E aí, esse preparo nessa reta final é importante, porque como você falou, são muitas horas, né? Ele precisa estar ali o mais concentrado possível. Então, tentar ao máximo possibilitar esse caminho para que esse corpo e essa mente estejam bem, né? Ali naquele momento que, né, foi tão esperado. Aí a gente entende realmente que não é só um fator que determina essa tão sonhada nota 1000 ou esse desempenho bom na prova. Então a gente percebe que ter essa rotina de atividades leves, atividades físicas, se você não consegue regular também o seu tempo direito, você já entende que você não vai ter, porque essa rotina mais regrada, né? Então a gente realmente debate isso e internaliza que não é só o conteúdo que importa, não é isso? Exato. É a mente, é o corpo junto, é a alimentação, é a hidratação, porque muitas vezes os estudantes estão ali estudando e nem lembram de beber água, então a gente realmente debate sobre isso aqui para justamente internalizar para esse estudante. E aí a gente está se encaminhando aqui para o finalzinho do nosso episódio. Eu gostaria de saber se você tem
alguma dica para esse estudante que está aí nessa reta final para o segundo dia, para ele manter o foco, ou uma dica em relação à saúde mental dele? Qual a dica que você tem? Perfeito, né? Acho que eu diria que um dos primeiros pontos seria ele tentar conseguir entender e reconhecer todo o processo que foi construído até então, né? Então, conseguir olhar para tudo que foi feito. Às vezes a gente tem uma tendência muito grande a olhar para o que ainda falta, né? Para o que ainda está faltando. Não consegui bater determinados conteúdos, mas vamos olhar para tudo que já foi construído até então, reconhecer isso. Eu não falei, né, ao longo da nossa conversa, mas é muito importante também tentar trabalhar essa autocompaixão. O que é uma autocompaixão? É trazer esse olhar compassivo com a gente, né? Assim, a gente... É natural ter compaixão com as outras pessoas, né? De entender o que o outro sente, de acolher e tudo mais. Mas parece que quando é conosco, a gente não consegue fazer isso. É o contrário, né? A gente se pune demais, né? Se cobra demais, se julga demais. E aí, essa autocompaixão vai ajudar a conseguir olhar de uma maneira mais compassiva, mais cuidadosa conosco, né? Sem tanta pressão, sem tanto julgamento. Enfim. E aí, para além disso, né? Então, é tentar organizar essa rotina de uma maneira minimamente equilibrada, né? Tentando ali ter o tempo da revisão, que ele pode, né, querer fazer, mas também priorizar o sono, né? Eu sempre bato muito na tecla do sono. Como eu falei, tem uma função reparadora, restauradora. Quando a gente não tem uma noite boa de sono, né? Isso compromete muitos aspectos, tanto relacionado à nossa memória, ao nosso desempenho, mas também relacionado às questões de humor, né? Então, há uma relação direta entre falta de sono e irritabilidade, né? Quando a gente não dorme bem, já fica com aquele, como a gente fala, né, humor nos pés, com muita raiva, e aí isso, de alguma forma, vai atrapalhar, porque você vai passar horas em uma prova, né, depois de uma noite de sono mal dormida, né? Não funciona, né? Então, tentar ir equilibrando isso durante essa última semana para que ele consiga realmente estar bem, né, na hora da prova. E aí, um pode ou não pode, rapidinho aqui pra gente ir encerrando o nosso episódio. O primeiro, estudar até tarde na véspera. Pode ou não? Acho que já ficou claro que não, né? Assim, acho que principalmente na véspera, priorizar esse sono vai ser mais importante do que perder uma noite dela, né? Assim, uma noite desse sono estudando. Então, não pode. Conversar com outros candidatos em relação a coisas ruins. Pode ou não pode? Tá, se for em relação a coisas ruins também não pode, né? Assim, acho que dentro da psicologia a gente usa muito depende, né? Depende muito de cada pessoa ali, mas se for nesse caso relacionado a coisas ruins, a comparação, a falar muito de questão, a gabarito e tudo mais, acho que não é o mais indicado. E aí, Rosicler, Rose, para os mais íntimos, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Tem alguma mensagem final, as suas redes sociais, que você queira deixar aqui para os nossos estudantes? Perfeito. Primeiro, agradecendo novamente, né, a você pelo convite e deixar uma mensagem, né, para todo mundo que está vendo, que está nessa reta final, né, assim como eu falei, tentem confiar em tudo que vocês construíram até aqui, não deixem esse medo e essa ansiedade paralisar, né, aproveitem, né, essa fase agora para tentar ao máximo se reestabelecer, se regular, para que vocês deem o seu melhor, entendam que são capazes e fortaleçam, né, ainda mais essa autoconfiança. Rose, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Olha, você quer deixar suas redes sociais? Pronto. Meu Instagram, né, para quem quiser me acompanhar lá, é Psi Rosicler Emanuele, né? Rosicler é um pouquinho difícil, mas aí é o único que tem, então só vocês colocarem lá que vocês encontram. Pronto, muito obrigada, Rose. A gente amou esse papinho, esse tempinho que a gente falou sobre essas estratégias para o segundo dia. E olha só, School Friends, o segundo dia é o encerramento dessa jornada tão extensiva, tão exausta que a gente passou durante todo esse ano. E olha só, é lembrar que o segundo dia, ele tá chegando, mas vocês vão se sair muito bem. E é tentar manter a calma, respirar, lembrar de tudo que a gente debateu aqui, não só aqui, mas também no Nota 10. E tentar mentalizar que vai dar tudo certo e pensar mais em si, ter essa autoconfiança. Olha só, muito obrigada por toda essa jornada que nós passamos juntos aqui no podcast Nota 1000. Boa sorte a todos que vão enfrentar aí o segundo dia de Enem. Beijos, School Friends, e até a próxima!